E aí, pessoal, vocês estão vendo aí que a gente está na seção 2 da unidade 3, né? Então, estamos já avançando aí com os nossos assuntos. Agora, o que mudou a partir da unidade 3 é que a gente está conversando de trabalho, potência, e hoje nós vamos falar de outra forma de energia, né? Que é a energia cinética. Na semana passada a gente viu uma forma de energia que era o trabalho. Agora, a energia cinética ela está ligada à velocidade. Então, o corpo que tem velocidade, né, o corpo ele tem uma massa, se ele tem uma velocidade que não é nula, ele tem energia cinética. Então, aqui está a equação da energia cinética. Podem notar que ela é proporcional à massa e à velocidade. Então, basta ter massa e velocidade e ter energia cinética. Então, como que o corpo, né? Como que a gente equaciona essa quantidade de energia do corpo? É simples. Olha só esse exemplo aqui, né? Quando você arremessa a bola, ela passa a ter ela tem uma massa e passa a ter uma velocidade. Note que a velocidade ela é um vetor, né? Então, essa energia cinética ela é calculada a partir de um vetor, né? Então, o que acontece? A energia cinética ela mesma não é vetorial, mas a velocidade é. Então, a gente pode ter uma energia em planos diferentes, né? Então, por exemplo, no eixo X ou Y, né? Então, porque a velocidade está, uma velocidade em X, uma velocidade em Y, então a gente deve se atentar a isso no cálculo da energia. Então, quando você arremessa a bola, aqui no caso, você aplica uma força na massa, que determina, então, essa força, por uma certa distância, é o trabalho que você aplica na bola. E esse trabalho, ele é convertido, então, em energia cinética. Então, o trabalho da força do homem arremessando a bola é convertido em energia cinética. O mesmo acontece, né, nesse veículo que vocês estão vendo aí do lado. Ele tem um motor, o motor converte a energia do combustível, em energia cinética para as rodas do veículo. A energia cinética que está no veículo, né, faz com que ele aumente a velocidade. Então, isso nós vamos ver na sequência, né, mais outras formas de energia, nós vamos ver como a energia ela troca de forma, né? Então, o conceito de energia cinética é muito simples. Vamos já sair resolvendo um exercício para a gente poder aplicar ele, tá bem? Vocês me interrompam aí se vocês tiverem alguma dúvida. Bem, aqui a gente tem um motociclista, né? Tem um camarada em cima de uma moto que se desloca a 72 km por hora, né? E num dado momento a velocidade da moto passa a ser 108 km por hora. A massa do motociclista e da moto juntas é de 350 quilos. Tá aqui, ó, 350 quilos. E pediu para que a gente determinasse o quanto variou a energia cinética. Então, a gente tem uma energia cinética já no começo, já que ele tinha com uma certa velocidade, mas o motor da moto, né, fez com que a velocidade dele fosse alterada, ele adicionou energia, então, no conjunto moto mais motociclista, e a velocidade passou a ser 108 km por hora. E aqui a pergunta é, calcule a variação da energia cinética. Então, a simples aplicação dessa equação
em que a gente tem massa e velocidade. Só que aqui, no caso, a gente tem uma velocidade inicial e uma velocidade final. Então, a gente pode chamar de uma energia cinética inicial, com essa velocidade, uma energia cinética final, e a gente quer calcular o delta, né, que é a variação. Tranquilo? Aqui veja que o mais importante desse exercício, né, é chamar de motociclista, não de motoqueiro, porque quem anda de moto fica bravo de chamar de motoqueiro, né? Então vocês veem que eu me atentei aqui ao motociclista, beleza? Então, ó, vou aplicar aqui a equação ó, da energia cinética. Olha lá, energia cinética é massa dividido por 2, a velocidade ao quadrado. Como eu estava dizendo para vocês, ele tem uma velocidade final e uma velocidade inicial. A variação da energia cinética, então, é a final menos a inicial. Toda vez que a gente tem variação, né, que a gente costuma representar por delta, né, esse delta da energia cinética, que é o que está aqui, ó, é final menos inicial. Então, a velocidade final dele, qual é? 108 km por hora. Aí a gente converteu, né, 108 km por hora. Você divide isso por 3,6, certo? Divide por 3,6, dá 30 metros por segundo. A velocidade inicial era 72 km por hora, também divide por 3,6, dá 20 metros por segundo. Né? Aqui eu só coloquei em evidência, né, como tem massa dividido por 2, né? E massa dividido por 2, eu coloquei a massa em evidência aqui, né? Então, simplesmente ficou velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Aqui não, tem que colocar isso na calculadora e vocês obtêm a energia. Veja que a unidade de energia é a mesma unidade de trabalho, que é o Joule, que a gente viu semana passada. Então, energia e trabalho é a mesma coisa, na verdade, né? Então, a mesma unidade. Aqui, como dá um número grande, a gente escreve kJ. Então, 87,5 kJ. Aqui só, o K aqui tem que ser minúsculo, tá? O quilo é o K minúsculo. 87,5 kJ é a variação de energia cinética que o motor proporcionou. Então, essa energia aqui, ela foi cedida pelo motor para o motociclista. Alguma dúvida aí, pessoal, nesse exercício? Nenhuma dúvida? Está parecendo que o Alex estava certo, que o assunto está simples, né? Não, tá difícil, é difícil. Tem que falar que é difícil, senão ele piora, gente. Tá bom, tá bom. Vamos fazer mais problemas. Pronto, agora deu uma complicadinha aqui, né? Coloquei o gráfico, né? Como vocês já sabem, né? De um tempo que já estão comigo aí, né? Que engenheiro adora pôr no gráfico, não é? E aqui, ó, o gráfico aqui, olha só. Boa noite, João. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Já chegou vendo o gráfico aí, hein? Tá pondo o gráfico agora, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos lá. Professor. Vamos acompanhar aqui. A gente está vendo a unidade 3, a seção 2, é um assunto que vocês já viram antes, né? Que chama energia cinética. Energia cinética, que é a energia ligada à velocidade, né? Toda vez que você tem velocidade, tem energia cinética. Nós fizemos um probleminha aqui, ó, bem simples mesmo, de aplicação da energia cinética. Depois, se você acompanhar o vídeo, você vai entender sem problema nenhum. Agora, a gente está no segundo problema aqui, que já vai precisar um pouquinho mais de atenção. Tá bom. Vamos lá. Estou vendo que está chegando bastante gente aqui. Vamos ver juntos, então, esse aqui agora.
Bem, pessoal, vamos lá. A gente tem um objeto, né, um corpo, né, que tem massa de 2 kg. Aí esse corpo ele é puxado sobre uma superfície por uma força. Então, aqui ele já informa que a força é resultante. Então, o resultante dessas forças puxam essa massa. Aí o que acontece? A força, ela não é constante. A força que está puxando essa massa, a força varia. E aqui ele mostra como essa força varia. Varia de acordo com a distância em que o corpo é puxado. Então, a gente tem um gráfico de força por distância. Notem que a força fica constante e depois ela cai até o zero. O corpo inicialmente está em repouso. E aqui vem a primeira pergunta. Qual o trabalho da força ao deslocar esse bloco até o final, né, do deslocamento que dá em 12 metros? Qual é o trabalho? Esse assunto é da semana passada, né? Como calcular o trabalho de uma força. Aí, semana passada a gente viu já como fazer isso. Basta usar essa equação que aparece aqui, ó. Trabalho é a integral de força por distância. Mas vocês, alunos de cálculo 2, né, já sabem muito bem que a integral ela representa a área embaixo da curva, né? E nesse caso aí é uma curva muito simples, né? Uma figura muito simples. Então a gente não precisa usar de integral, né, para resolver esse problema. Infelizmente, né, pessoal, estava louco para fazer um cálculo integral, mas a gente não precisa. Basta fazer o cálculo da área mesmo. É uma área muito simples, né? Então o trabalho é a área sobre a curva, é a área desse polígono aqui, olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como calcular a área disso daí. Notem que você tem eu vou fazer a conta por um retângulo aqui, olha só. Essa primeira parte aqui, um retângulo. A área desse retângulo é lado vezes lado, né? Então a base dele vale 4, a altura vale 8. Então a área desse retângulo é 8 vezes 4. E aqui, vejam, tem um triângulo aqui, ó. Um triângulo. Vamos ver esse triângulo aqui, ó. Ele tem a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base aqui, a gente pode falar que a altura é 8, a base é o 12 menos 4, 12 menos 4 dá 8. Então, não. Isso. A base é 8 vezes a altura, que é 8, só que é um triângulo, é dividido por 2. Né? Então, a área desse triângulo é 8 vezes 12 menos 4 dividido por 2. Você colocando isso na calculadora, 8 vezes 4, 32. E aqui também dá 8 vezes 8 dividido por 2, dá 32. O resultado dá 64 joules. Então, esse é o trabalho dessa força. Então, qual que é o trabalho realizado por essa força sobre esse objeto aqui? Tá aqui, ó. É a área sobre a curva. Nesse caso aqui, deu 64 joules. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Se a curva fosse mais esquisitona, a gente ia ter que usar a integral, né? Mas como não é uma curva bem simples, foi simples de fazer o cálculo da área, que é o trabalho. Agora, continuando aqui, ele pergunta, qual é a energia cinética do bloco? Ora, a energia cinética é o seguinte, a energia cinética, ela é o resultado do
do trabalho da força sobre o bloco. Então, a energia cinética que está sobre o bloco é igual ao trabalho. Então, energia cinética é igual ao trabalho. Então, qual que é a energia cinética que está sobre o bloco? Ué, aqui, ó, 64 Joule, né? Lógico, né? Essa energia ela foi crescendo, né? A energia cinética sobre o bloco foi crescendo na medida que a força foi aplicada, na medida que o trabalho foi aplicado sobre o objeto. No final, né? No final, a gente tem toda a energia, todo o trabalho convertido em energia cinética. E aqui, por fim, pergunta qual que é a velocidade, né, do bloco, né, no final da aplicação da força. Ora, a velocidade do bloco a gente pode calcular pela equação de energia cinética, mv² sobre 2. Né? Então, a gente sabe o valor da energia cinética, a gente já sabe. A gente já sabe qual é a massa do bloco, 2 kg, olha só. Então, fica simples calcular a velocidade, né? Basta passar o 2 multiplicando aqui, dividir pela massa e tirar a raiz quadrada. Então, isso que eu vou fazer, ó. 64 igual a massa, que é 2, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Né? Como é 2, podia cancelar aqui o 2 multiplicado e 2 dividindo, corta. Então, a velocidade fica só a raiz de 64, que você põe na calculadora lá, acha que é 8 metros por segundo. Então, simples assim, já determinamos a velocidade do bloco. Então, o que apresentou de novo aqui foi o gráfico, né? Então, a gente tem uma força variável, né, ao longo da distância. Então, o que mais representou aí de novidade para a gente é lembrar que o trabalho é igual à área sobre a curva, né? Essa área dessa figura aí que está sendo pintada aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Professor, com relação à energia cinética ser igual ao trabalho, isso é regra? O que é regra é que a energia ela muda de um estado para o outro. Né? Então, a cada problema físico, a gente tem que enxergar qual foi a forma em que a energia assim, foi modificada. Né? Então, nesse caso, uma força aplicada sobre uma massa é o trabalho, né? Por uma certa distância. Força e distância é o trabalho. Aí, esse trabalho, ele é energia. Aí, esse trabalho, ele podia fazer o quê? Podia fazer, por exemplo, o bloco subir uma rampa, por exemplo. Aí a gente não teria uma conversão de trabalho em energia cinética, mas teria uma conversão de trabalho em energia potencial, que é outro assunto que a gente vai ver. Mas não foi o caso. A gente teve o trabalho convertido em velocidade. Foi o exemplo que ele passou aqui. Então, o que é regra é a gente enxergar que uma energia pode se transformar em outra. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, João. Pedro, Entendi essa daí. Professor, pode falar. só não entendi a situação que é a seguinte, ó. O retângulo, eu consigo enxergar o 8 do 4, mas eu não consegui enxergar o 4 com o 12. Esse triângulo, não consegui. Eu estou vendo a distância dele, mas é multiplicado ao quadrado por conta de ser um triângulo, correto? Ou não? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? Então, Tá. vamos pegar só o triângulo aqui, né? Aqui vale 8, você concorda? Certo. É um triângulo retângulo. Quanto que vale essa distância aqui, ó? Vale 8 também, Agora enxerguei. né? Sim. 8 mais 4 dá o 12. Uhum. Não, beleza, agora enxerguei, foi mal. Não, Não tudo tinha bem. entendido essa parte. Beleza.
professor, uma outra posição é que é integral. A gente não estudou ainda integral. Então, por isso que você vê que eu nunca resolvo integral nesse curso. É porque eu sei que vocês não estudaram. Só quem está estudando é a turma de cálculo 2. Então, pessoal, não precisa Ela não vai ter integral, exercício com integral, né? Então, se cair um exercício com integral na prova de físicas, aí você pode ficar bravo comigo, mas eu já adianto que não vai ter. Então tá bom. Ô, João, Se o professor quiser passar um exercício de integral aí para a gente entender. Não, eu não posso fazer isso porque no cálculo, vocês vão ter disciplina de cálculo 2, não tem como fugir Não, dela. meu querido, esquece essa história, meu querido, esquece. Passa Tá bom, para deixa frente quieto. isso. Vai ter tempo, vai tendo tempo para pensar nisso, viu? Já esqueci. Mas fica professor, tranquilo, não sofre ainda não, você vai ter esse assunto sim. Pode falar. professor, e no caso aí, aí tá 0, 4, 8, 12. Aí, no caso, se fosse mais para frente, ia para 16, 20 e assim por diante, né? Acima também ia contar 4, 8, assim por diante. É que a força, ela zerou aqui, né? Então, Sim, se fosse se fosse mais, ia nesse ritmo aí. não, sim, é que no caso aqui, por exemplo, uma força negativa, né? Ela ia gerar um efeito contrário, ela ia, E ela ia descer aí. é, se isso continuasse assim, aí admitindo valores negativos, o que ia acontecer? A energia ia começar a diminuir a velocidade, né? Então, Uhum, seria, por exemplo, acionar o freio, por exemplo, né? uhum. Força contrária, esse seria o sinal negativo da força, né? Mas ela não precisava continuar negativa, né? Ela podia continuar positiva. Por exemplo, se ela subisse de novo aqui, por exemplo, seria o efeito, por exemplo, você parou de acelerar e depois voltou a acelerar. Então aí aumentou de novo, voltou a aumentar a velocidade, entendeu? Não sei se você entendeu. Entendi. Porque a velocidade podia subir aqui, aí você teria uma nova área aqui, uma nova energia, somando, né, aquela que você já tinha, Uhum. e a velocidade ia sempre aumentar. Tá bom, tá bom. Obrigado. Ah, vamos lá. Bem, bom, normalmente os exercícios de energia cinética, né, são assim, o cálculo da energia cinética ou a conversão de um tipo de energia no outro, tudo bem? Agora eu vou passar um conceito para vocês, que é o conceito de colisão, né? Então, nós vamos pegar um, um outro problema. Aí eu gostaria que vocês acompanhassem aqui comigo o passo a passo, para a gente não se perder nesse aqui. Então, o que eu peguei aqui como um estudo, né? Eu peguei um jogo de bilhar, né? Então, para a física, né, o jogo de bilhar é um laboratório, porque você tem velocidade, massa e o assunto que a gente vai falar agora, que é a colisão, né? Então, quando você arremessa uma bola contra outra, você tem um problema físico bem característico de colisão, em que uma massa empurra a outra, né? Então, tem muita coisa realmente para a gente estudar de física, né, num jogo de bilhar, tudo bem? Então, por isso, né, que eu já requisitei, né, para o Ivan, o coordenador, né, colocar uma mesa de bilhar lá no laboratório, para a gente poder estudar esse assunto, tudo bem? Até, até, até recomendo aí. Maneiro isso aí. Isso aí foi É, bom. Boa bom, ideia. Maneiro mesmo. se vocês Vai ter puderem já ir vai ter um contando, frigobar lá também? vai, vai. No laboratório não, no pátio lá, professor. Não, a gente pode pôr lá, mas o importante é vocês montarem aí umas equipes, né, para a gente poder criar uma competição lá, né? Já vai pensando nisso. Me ajuda a cobrar o Ivan lá, para ver se essa mesa aparece, hein?
Tá bom, vamos cobrar. Isso aqui é física, né? Tem que ter um curso de engenharia. Não dá para formar engenheiro sem bilhar. Mas vamos estudar, então, a física do bilhar, né? Tem que justificar a mesa lá, né? Notem, quando a gente estuda a colisão, vem alguns termos, né? Como esse aqui, que é o assunto desse problema, né? Que tá pedindo lá. Ele conta uma historinha e no final pede para a gente verificar se a colisão é elástica. Então, nós vamos estudar os tipos de colisão, né? Como que a gente pode ter a colisão para entender a pergunta, né? Então, primeiro precisamos entender o que significa essa pergunta, né? Mas, vamos ler o enunciado aqui juntos, né? Então, ó, na colisão de uma bola de bilhar branca com uma amarela, a bola amarela está inicialmente em repouso. A bola branca é jogada tal que colida com a amarela. A colisão faz com que a bola amarela seja rebatida na direção da caçapa. Tem uma caçapa inferior, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui, ó, esse é um esquema que está relacionado com esse enunciado aqui. Então, a gente tem a bola branca, amarela. A bola branca, ela é arremessada, né? Quando você joga, você bate na branca. Ela se desloca até bater na amarela. O objetivo é fazer com que a bola amarela caia nessa caçapa, né? E nessa caçapa inferior. E outro objetivo é não fazer com que a bola branca caia na caçapa, porque senão você perde a jogada, né? Então, se a bola amarela cair na caçapa, mas a branca cair na outra, você perde a jogada. Então, é essa análise que nós vamos fazer. Então, a bola amarela, ela, geometricamente, né, ela está a 28 graus da vertical da branca aqui, da velocidade da branca, né? E após a colisão, a branca, ela faz uma trajetória. Então, nós vamos estudar as trajetórias dessas bolas nessa colisão. Esse é o nosso objetivo aqui nesse problema. Outra coisa que a gente conhece, né, é a massa. A massa da bola amarela é 150 gramas, né, que é 0,150 quilos, e a bola branca é um pouco mais pesada, em torno de 180 gramas. Tá bom. Depois, né, que a bola branca bate na amarela, eles fazem a filmagem desse jogo, né, da colisão, e lá na gravação, né, a gente consegue ver o tempo que houve cada movimento. Então, verificou lá que levou 0,25 segundos para a bola branca acertar a amarela. Então, a gente tem a distância aqui, ó, entre a branca e a amarela, temos a distância, e nós temos o tempo, né, que a bola branca levou para atingir a amarela. Distância e tempo, a gente consegue determinar a velocidade, né, que a bola branca estava quando colidiu com a amarela, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um software. Depois eu vou colocar o caminho que vocês podem acessar esse software. Um minutinho. Pronto. Esse aqui é um simulador de colisão, tá? Vamos tentar entender aqui o que está acontecendo lá no jogo de bilhar, né? Então, notem aqui, tem uma bola
Agora, essa aqui é a nossa bola branca e aqui é a nossa bola amarela, né? Aqui está vermelho e azul, vermelho e verde. O que acontece quando a bola uma bate na outra, né? Então, essa aqui é a pergunta. E notem aqui, ó, que tem a colisão, ela pode ser inelástica, aqui está em inglês, né? Mas é inelástica ou elástica. Ou seja, ela pode ser elástica ou não elástica, que significa inelástica, quer dizer, não elástica. A princípio, eu vou falar que ela é 100% elástica. O que acontece? O que significa isso, né? 100% elástica significa que não há nenhuma perda de energia. Então, toda a energia que está nessa bola vai ser transferida para a outra, perfeitamente, não há perda nenhuma. O que na prática não ocorre, né? Porque a gente tem algumas perdas por som, rotação, a bola gira, ela não só se desloca, mas ela gira em torno do eixo próprio, né? Então ela tem um adicional de inércia e tal, e isso tudo são formas de energia que não tão que a gente deve considerar, então, né? Então, quando fala que é elástica, todas essas formas de energia que ocorrem na prática não ocorrem. Fica uma situação perfeita, né? Então vamos lá. Então notem que quando eu arremesso uma bola contra outra, há uma transferência perfeita, né, da velocidade, né? Seria o ideal, né? Você arremessa a bola branca, ela para e a outra só que se mexe. Seria perfeito isso, né? Aí a bola branca nunca vai correr o risco de cair em algum lugar, né? Para quem joga bilhar, isso às vezes acontece no jogo de bilhar, né? Quando você, por exemplo, adiciona uma velocidade um pouco maior na bola branca, ela pode parar, né? Porque quanto maior a velocidade da branca, menores as perdas também, né? Então, quando você adiciona uma velocidade grande na branca, ela para e a outra se desloca sozinha, né? Acontece o que aconteceu aqui. E como mostrado lá no nosso problema, né? A bola branca ela tem uma massa um pouquinho maior que as outras. Por que ela tem uma massa um pouco maior que as outras, né? Ora, porque se a massa for igual, e como você tem perda, o que vai acontecer é o seguinte: a velocidade da outra, que quando bate, fica menor do que a inicial, que não é o desejado. O desejado é que a velocidade da bola que você arremessa, ela seja totalmente transferida para a bola que você quer movimentar depois. Então, como há perdas, a bola branca ela é um pouco tem um pouco mais de massa, né? Então, mesmo adicionando alguma perda aqui, né, a gente vai notar que a gente transfere, né, a velocidade para outra bola. Então, note que aqui ainda continuou um movimento na bola, mas transferiu a velocidade. Tá. Mas essa situação toda que eu mostrei aqui para vocês não representa, né, a situação do problema. Por quê? Na situação do problema, existe a velocidade, ela tem mais de uma direção. Então, vou adicionar duas dimensões, que é o que a gente tem numa mesa de bilhar. Então, aqui a gente só tem uma dimensão, né? A gente está olhando lateralmente para a mesa, né? E aqui olhando a visão superior da mesa, em que a gente vê as duas direções, né? Da mesa de bilhar. Então, a situação do nosso problema é a seguinte: a bola branca, tem uma massa um pouquinho maior, ela é lançada com uma certa... Essa aqui estava parada, vou tirar a velocidade dela. Cadê aí?
a velocidade, a bola branca é lançada contra a outra, mas existe uma excentricidade. Nota que ela está numa cota, né, um pouco acima da outra, né? Então, quando há essa colisão, olha só. Olha lá. Isso que é o efeito que acontece lá no jogo, né? Quando há a colisão, a bola amarela lá do jogo vai para a caçapa, mas a branca também vai. Mas vai para onde? Ela sobe. Por que ela subiu, né? Por que a bola branca subiu? Olha, essa é muito importante a gente notar. Ó. Vamos fazer aqui de novo. Ó. Por que a bola branca subiu? Então, ó, notem a bola amarela ali parada. Na hora que a bola branca bate, a amarela desce, mas a branca sobe. Por que a branca sobe, né? Por que a gente sabe que a branca vai para cima? Então, vamos entender isso daí. Como que a gente consegue descobrir isso? Isso vai ser importante para a gente ganhar as partidas depois, quando a gente estiver no torneio lá, beleza? Então, ó, presta atenção na aplicação da física aqui no bilhar, hein? Vocês nunca usaram tanto a física para o bem, né? Pronto, para a gente entender, né, por que a bola branca toma aquele rumo, né, que a gente viu ali, nós vamos ter que ver esse conceito aqui que a gente chama de quantidade de movimento. Não sei se vocês já ouviram esse conceito antes. Quantidade de movimento. A quantidade de movimento, ela é equacionada da seguinte maneira, ó. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Então, é diferente da equação da energia cinética. Né? Não é a mesma propriedade. Então, energia cinética é uma propriedade física, a quantidade de movimento é outra. Como que calcula a quantidade de movimento? É massa vezes a velocidade. Só que aqui que é importante, olha só. Quando a gente tem, né, um vetor vezes um escalar, o resultado disso é um vetor. Bem no comecinho do curso a gente estava discutindo isso. Né? Quando você multiplica um escalar por um vetor, o resultado ainda é um vetor. Então, a quantidade de movimento, ela é um vetor. Então, ela tem módulo, mas tem direção e sentido também. Então, isso faz toda a diferença para a gente na conta. Então, a gente tem uma conta vetorial aqui. E tem uma outra coisa que é muito importante, que é o que está mostrando aqui, ó. Em qualquer choque, então qualquer corpo que bata um do outro, sempre, ó, olha lá, sempre, opa, parece que eu risquei aí, mas não é. Sempre tem conservação da quantidade de movimento. Ao menos, isso aqui só não ocorre, a conservação da quantidade de movimento só não ocorre se tiver uma força externa atuando. Né? Por exemplo, imagina que você esteja dirigindo o carro, bate em outro carro. Só que você ainda continua acelerando mesmo depois de bater. Né? Então, aí, nesse caso, não tem conservação da quantidade de movimento. Mas, se você não fez isso, né? Se você simplesmente deixou o carro bater, desacoplou o motor, pisou na embreagem, aí ainda há conservação da quantidade de movimento. Então, para nós, toda vez que tiver um choque, né, se não tiver força externa atuando, a gente vai considerar que a quantidade de movimento ela se conserva. O que é isso? A quantidade de movimento inicial era igual à final, né, que é o que a gente acabou de ver, lá quando viu uma colisão bidimensional, né, em que aqui a bola, uma bateu na outra, uma ficou parada e a outra se mexeu. Então, a quantidade de movimento inicial dessa bola era massa vezes velocidade. Essa aqui, inicialmente era zero, porque a velocidade é zero. Então, só tem essa aqui que tem quantidade de movimento, a outra não tem. Depois da colisão, essa ficou parada e essa se mexeu. Vamos supor que elas tivessem as mesmas massas, né? A massa das duas fosse igual. Essa velocidade final era igual à inicial aqui.
Foi transferido totalmente a quantidade de movimento. Tá. E para nós aqui agora, nesse nosso problema, como que a gente aplica esse conceito? Ora, nós vamos ter que olhar pensando em vetor. Então, vamos olhar para o vetor velocidade inicial. Então, aqui é a quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, olha, a bola branca, né, ela tem uma massa, que eu vou chamar de mb, massa da branca. E uma velocidade, que eu vou chamar de velocidade da branca inicial. Então, se eu pegar a massa vezes a velocidade da bola branca, eu tenho a quantidade de movimento inicial. E essa daqui, ó, muito importante, é a direção e o sentido do vetor, desse vetor, né? do vetor quantidade de movimento. Então, esse vetor não é o vetor velocidade, é o vetor quantidade de movimento, já que está multiplicado aqui a massa dele, né? Tá, essa aqui é a condição inicial. E depois da colisão? Então, a gente tem a quantidade de movimento final, que é duas velocidades, né? Uma delas é da bola amarela, que aqui até coloquei já a direção que a bola amarela seguiu, 28 graus para baixo. E aqui é o valor, né, do módulo da quantidade de movimento da bola amarela, que é a massa da amarela vezes a velocidade da amarela. A velocidade da amarela inicialmente era 0, então essa aqui é a velocidade final, né, sendo que a inicial era 0. E a bola branca? Ora, a bola branca tem massa e tem velocidade. Não é a mesma que era inicialmente, mas ainda a quantidade de movimento final, a gente tem movimento na bola branca. Mas nota que eu já botei o vetor para cima aqui, né? Mas como que eu descobri, como que eu soube, né, que o vetor está para cima? Agora que está o segredo, hein? Segura o coração aí, pessoal, porque vocês vão ver agora. Aí, ó, tá aqui a resposta, que é o que a gente já aprendeu, é a soma vetorial. Soma vetorial. Olha lá, o vetor preto é o inicial. Os dois vetores de baixo são os finais, eles têm que se somar. Então, o único jeito de se somar, de ter uma soma vetorial, é fechando esse triângulo. Então, ó, você descobre, né, a velocidade da bola branca, a direção e o sentido, olhando uma soma vetorial, ou seja, olhando esse triângulo aqui. Então, esse que é todo o segredo do jogo de bilhar, é soma vetorial. Então, a trajetória da bola branca depois da colisão dá para a gente descobrir olhando a soma vetorial, que é o que está mostrando aí. Ora, eu conheço a massa da bola, eu já sei qual é. E a velocidade da bola branca inicial, eu descobri, porque eu tenho o espaço e tenho o tempo. Então, eu tenho essa velocidade da bola branca inicial. A massa da amarela eu sei, massa da branca de novo, eu sei. E eu não sei a velocidade da bola amarela e eu não sei a velocidade da bola branca final, não sei. Porém, olhando para esse triângulo aqui, eu consigo descobrir tudo isso. Mas como que eu consigo descobrir tudo isso? Aí, ó, está aí a resposta. Então, vamos olhar bem esse triângulo aqui. Ele aqui é o nosso segredo, hein? Aí eu gostaria muito que vocês acompanhassem comigo. Se aparecer alguma dúvida, vocês me falam. Então, como a gente já tem feito, toda vez que a gente trata de soma vetorial, eu passei para vocês que é mais fácil a gente pensar em decompor os vetores que estão inclinados, né? Então, por exemplo, esse vetor amarelo, ele tem um certo ângulo, né?
Então, o que a gente pode fazer com ele? A gente decompõe esse vetor amarelo em uma parte em x e y. Ó, uma parte aqui e uma parte aqui, ó. E assim a gente decompõe. E o vetor branco, a gente faz a mesma coisa. Ele também está inclinado, ó. Vamos fazer uma decomposição. Aparece aqui uma parte. Vamos chamar isso aqui de x, por exemplo. E uma parte em... Vamos chamar isso aqui de y. E uma parte em y, que é essa parte aqui, ó. Vocês conseguiram enxergar onde está essas decomposições dos vetores? Tanto desse vetor que está aqui em cinza claro, quanto o vetor amarelo. E aí, quando a gente faz a decomposição, fica muito fácil a gente fazer a soma, porque passa a ser uma soma de números só, né? Então, veja só, olha só. Em y, vamos pensar em y. Agora em y aqui. A soma, qual é o valor dessa soma? Olha, você tem um vetor para baixo e um vetor para cima. Por que o vetor um está para baixo e outro para cima? Porque a soma do baixo e do cima tem que dar zero. Por que eu sei que tem que dar zero? Ué, porque o vetor preto, ele só está em x. Se ele só está em x, em y ele é zero. Então, a velocidade no eixo y, né, da bola amarela e da bola branca depois da colisão, uma tem que ser igual, a quantidade de movimento em y tem que ser uma igual à outra para se anular. Elas têm que se anular, já que inicialmente você não tem quantidade de movimento em y, só tem em x. Então, a quantidade de movimento em y, depois da colisão, ela tem que ser anulada, para que a soma dela só seja em x, que é assim que era inicialmente. Então, é assim, olhando justamente essa quantidade de movimento em y, que eu escrevi essa equação aqui. Vamos acompanhar comigo como que eu fiz isso. Ora, vamos olhar em y, né? Então, olha para esse triângulozinho aqui, onde está o vetor amarelo. Você tem um vetor aqui, ó, que está com um ângulo e está um vetor sem o ângulo. Em y é o sem o ângulo. Sem o ângulo é o seno. Então, essa componente aqui, que está em y, é o seno. E o mesmo acontece com o vetor branco aqui, o cinzinha claro. Você tem o 31 graus aqui, que é o ângulo que a bola branca foi, né, depois da colisão. Ora, você tem o vetor em x e em y. Em y está sem o ângulo, então é o componente da decomposição, o componente seno também. Então, essa componente seno tem que ser igual a essa outra componente seno, que eu escrevi aqui. Então, essa componente aqui, isso aqui não, a componente não é da velocidade, mas é da quantidade de movimento. Então, tome cuidado. Então, essa componente y da quantidade de movimento, que é massa, velocidade, seno, tem que ser igual a massa, velocidade, seno da outra bola. É isso que está escrito aqui, ó. Massa da bola amarela, velocidade da bola amarela, depois da colisão. Seno do ângulo que se deslocou amarelo. É igual a massa da bola branca, velocidade da bola branca depois da colisão, que eu chamei de final, e o ângulo da bola branca após a colisão, seno dele, 31 graus. Então, foi assim que eu escrevi essa equação aqui. Agora, eu vou olhar no eixo x. Ora, olhando no eixo x, eu tenho o quê? Eu tenho uma componente para cá, uma outra componente para cá, e eu tenho a componente inicial,
que também está na direção x. Então, ó, eu vou falar que a quantidade de movimento tem que se conservar. Como que ela se conserva? Ué, a quantidade de movimento inicial em x não é zero, vale massa da bola branca vezes a bola branca inicial. Então, essa aqui é a quantidade de movimento inicial em x. Só olhando o eixo x, a quantidade de movimento inicial em x. É isso que está escrito desse lado da equação aqui. E do outro lado, é a quantidade de movimento, tudo isso daqui, ó, é a quantidade de movimento final em x. Então, a quantidade de movimento inicial em x é igual à quantidade de movimento final. Qual que era a quantidade de movimento inicial? Era a massa da bola branca, velocidade da bola branca inicial. Qual que é a quantidade final? É depois da colisão. Qual é? Ué, é a branca, a massa da branca, pelo ângulo cosseno, já que está em x, né? E a massa da amarela, a velocidade da amarela, cosseno também. Cosseno é a componente em x. Então, foi assim que eu escrevi a segunda equação que vocês estão vendo aqui. E aqui, notem, é o seguinte, ó, eu tenho tudo aqui. Eu tenho a massa, eu tenho o seno, eu tenho a massa de A e tenho o seno. Tenho a massa de B e eu sei o valor de seno. A massa de B, a velocidade da bola branca inicial eu sei, eu já até escrevi aqui, olha só. O espaço pelo tempo, o espaço é 1 metro, o tempo foi cronometrado lá, deu 0,25 segundos, 1 dividido por 0,25 dá 4 metros por segundo é a velocidade inicial da bola. Então, essa inicial aqui eu tenho. Tenho massa, não tenho esse cara aqui. Esse cara aqui eu não tenho, nem esse aqui. E eu não tenho esse aqui. Só que de tudo que está aqui, o que eu não tenho? A velocidade da amarela e da branca depois da colisão. Só que eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então, esse aqui é um sistema linear que está resolvido. Basta fazer as continhas. Para facilitar a resolução de um sistema linear, eu sempre vou sugerir para vocês trocar, né, todas essas letrinhas pelos números que vocês têm. É o que eu fiz aqui, ó. A massa de A é 0,15, eu já fiz, já escrevi aqui 0,15. O seno de 28 você põe na calculadora, 0,15 vezes seno de 28 deu 0,07. Então ficou só um número, 0,07 VA. Igual ao quê? Massa da B, você já sabe, 0,18. Velocidade da B você não sabe, mas o seno 31 a calculadora sabe. Então você faz lá, 0,18 vezes seno 31 deu 0,09. Então aqui ficou a primeira equação, só com as variáveis, né? E a segunda equação, ó, deu a massa de B, que é 18, tá aqui, ó. A velocidade B inicial eu já sei, é 4, já escrevi aqui também. A massa de A é 15, 0,15. Só que o cosseno de 28, você põe na calculadora 0,15 cosseno de 28, dá 0,13. E a massa de B, que é o 0,18, vezes cosseno de 30, você põe na calculadora, dá 0,15. Então, essa aqui é a segunda equação, também já colocando os números que eu conheço. E assim, olha, você tem duas equações, agora fica mais fácil de enxergar que a gente tem apenas duas incógnitas. Então, basta resolver esse sistema linear. Como que a gente resolve um sistema linear como esse? Ué, aqui eu estou mostrando um passo a passo aqui. Vamos ver o primeiro passo. O primeiro passo é esse aqui, ó, em que você fala que a velocidade A é um certo valor da velocidade B. É super simples, basta pegar esse 0,7, passar para o outro lado do igual, ele passa dividindo. 0,09 dividido por 0,07 dá 0,31.
Então, a velocidade A é igual a 0,81 velocidade B final. Eu não sei qual que é o valor de uma, nem é igual ao valor, qual é o valor da outra, mas aqui tem uma em função da outra. Aí o que eu faço? Eu pego essa equação aqui, que eu montei aqui desse jeito, ó, e venho na equação de baixo, aqui ó, 0,18 vezes 4 dá 0,72, 0,13 vezes a velocidade A. Mas quem que é a velocidade A? Eu já equacionei ela aqui. É 0,31 velocidade B final. Então fica 0,13 vezes velocidade A. 0,13 vezes 0,31 velocidade B final. Isso aqui que é a velocidade A. Mais 0,15 velocidade B, que é o que já tinha lá. Aí fica super simples, pessoal. Aí você pega esse número aqui, multiplica, põe na calculadora, multiplica. Aí tem um tanto velocidade B mais um tanto velocidade B. Aí você soma esse tanto com esse tanto, passa dividindo. Você tem o 0,72 dividido por essa conta que você fez e encontra, enfim, o valor da velocidade em B. Ora, depois que você calculou a velocidade em B, você volta nessa equação aqui, substitui aqui o VB pelo valor que você obteve e calcula o VA, que é 0,31 vezes esse valor. Nisso você chega no valor de VA. Então, aqui, usando o conceito de conservação da quantidade de movimento, a gente conseguiu descobrir as velocidades das bolas depois da colisão. Super simples, hein? Vocês nunca pensaram que era tão fácil jogar bilhar, né? E, para terminar, né, vamos responder a pergunta, né? Vamos ver se a colisão é elástica. Então, como eu disse para vocês, né, uma colisão elástica, ela ocorre se não há perda de energia. Não há perda de energia. Né? Nesse caso, energia cinética. Então, se não tem perda de energia cinética, aí a colisão é elástica. A quantidade de movimento sempre se conserva, mas a energia cinética não. Nem sempre ela se conserva. Se ela se conservar, a colisão é elástica. Se ela não se conservar, aí a gente chama de colisão inelástica. Tem o I na frente, inelástica. Ou não elástica. Bem, a velocidade, a energia cinética a gente já sabe calcular, né? Essa equação aqui. Então, a gente tem uma quantidade de energia cinética inicial e final. E a gente quer saber se uma é igual à outra. Se uma for igual à outra, se conserva, né? A gente também, eu trouxe aqui os valores que a gente já tem, né, do movimento. Essa aqui é a condição inicial, em que eu tenho só a velocidade da bola branca, e aqui a condição final, em que eu tenho velocidade da branca e da amarela. Bem, então, vamos pensar na condição inicial. Vamos chamar de energia cinética inicial. É a massa, nesse caso é só a branca, né? Que tem energia cinética, porque a velocidade amarela inicial era zero. Então, a velocidade da branca dividido por 2 vezes a velocidade inicial da branca. Faço a conta aqui, ó. A massa da branca eu tenho, 0,18, dividido por 2, inicial da branca era 4. 0,18 dividido por 2, 4 ao quadrado, dá 1,44 Joule. Então, essa aqui é a energia inicial. E a final, tem que tomar cuidado porque tem tanto a branca quanto a amarela. As duas estão com velocidade, né? Então, a energia cinética final é a massa da branca, mudou a massa, né? A massa da branca é dividida por 2, só que a velocidade mudou. Então, a velocidade final da branca é ao quadrado, mais a amarela dividido por 2, a velocidade amarela ao quadrado. Então, branca 0,18 dividido por 2, a velocidade final da branca a gente calculou lá. Amarela, 0,15 dividido por 2, velocidade final da amarela a gente calculou. E, enfim,
fazendo essa conta na calculadora, a gente chega de 1,06 Joule, ou seja, a energia cinética não se conservou, ela reduziu, lógico. Aumentar, ela não ia aumentar, né? Porque ela se perde, né? Então, houve uma perda, a energia final não ficou igual ao anunciado. Então, a colisão não é elástica, ela é inelástica. E pronto. Agora, vem as dúvidas. Vocês têm alguma dúvida aí, pessoal, nesse problema? A pergunta é assim, vocês entenderam alguma coisa do problema? Eu achava que os vetores já tinham ficado para trás. Eu achava que jogar bilhar não tinha nada disso. Também Pois é. achava que esse assunto de vetor não ia ver mais, né? Mas a gente não... Acho que é por isso que até hoje eu não aprendi a jogar bilhar. Agora eu estou entendendo porque eu sou ruim. Mas fica tranquilo, ó, se o pessoal autorizar, a gente vai jogar muito bilhar lá ainda. Mas o grande segredo está aqui, ó, nessa tela aqui, né? Que é o que a gente chama de soma vetorial. É aqui que vocês têm que gastar mais tempo estudando, né, entendendo o que significa, né, essa soma vetorial. Aí que está o problema mesmo, professor. A gente interpretar, depois que o senhor falou, fica fácil, né? A gente acaba ficando fácil dar um encaminhamento. Mas em fazer essa interpretação desse problema e colocar esses vetores e interpretar que em Y não tem deslocamento ali, né? E colocar, dar os nomes aos bois ali, cada uma, massa de A, massa de B, velocidade, e é o ângulo de uma, ângulo de outra. Esse que é o maior problema mesmo, desse problema. Entendi. Note que o grande segredo aqui, né, é que a gente teve que fechar esse triângulo, né? Fechando o triângulo, a gente descobriu qual que era a trajetória da bola branca depois de colidir com a amarela, né? Que tinha que fechar esse triângulo aqui, tinha que fechar assim, entendeu? Então, o que eu vou sugerir para vocês? Refaçam esse problema. Lá no AVA, né, tem mais problemas para vocês resolverem. Esse assunto de bilhar, né, do jogo de bilhar, é um assunto de destaque lá. E, claro, né, vou passar mais problemas também como esse para a gente exercitar, né? Mas a tarefa que eu vou deixar para vocês aí é de pegar lá na área de vocês essa apresentação e refazer ela, né? Fazer passo a passo aí para ver se vocês entendem, né? Fazendo passo a passo vocês mesmos, né? E se vocês chegam nos mesmos lugares, entendeu? E se travar, né? Fazendo esse exercício, travou, não entendi de onde veio esse valor, aí vocês entram em contato para a gente esclarecer. O meu problema, professor, esse daí eu acredito que se até mudar os valores, eu vou conseguir fazer agora. Agora, mudou o enunciado, tem uma outra questão no enunciado, aí já complica, aí eu já travo. Quando aparece no AVA, a gente faz um exercício aqui, no AVA é uma outra situação, nossa, para interpretar é difícil. Eu entendi, mas esse tipo de coisa a gente só resolve com treino. Daí não tem como fugir. A gente tem que resolver mais problemas para conseguir interpretar melhor. Ok, vou fazer uns exercícios. Tá bem, eu vou parar aqui a gravação da aula, para não ficar muito comprida.